Se eu comprar todos os doces, toma um café comigo? Disse o milionário com um sorriso. Era um pedido simples, quase inocente. Ela parou, olhou para ele por um longo momento, e a resposta que deu o deixou completamente chocado. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. O ônibus chacoalhou na lombada e Laura segurou firme a bandeja de doces no colo. O plástico transparente protegia os brigadeiros, beijinhos e cajuzinhos que ela tinha passado a madrugada preparando, mas não protegia ela dos olhares. Eles vinham de todos os lados, da mulher de óculos escuros, sentada 2 fileiras à frente, que desviou o rosto quando Laura entrou. Do homem de camisa social amassada, que franziu o senho e ajustou a mochila no colo, como se a presença dela representasse algum tipo de ameaça ao seu espaço pessoal. Da adolescente com fones de ouvido que ergueu as sobrancelhas e cochichou algo para a amiga ao lado, ambas rindo baixinho enquanto olhavam na direção de Laura. Ela conhecia esses olhares. Conhecia o desconforto mal disfarçado, a piedade misturada com desprezo, a forma como as pessoas se afastavam sutilmente quando ela passava pelo corredor estreito, segurando a bandeja com cuidado para não esbarrar em ninguém, como se ela fosse invisível. Ou pior, como se fosse visível demais. Visível de um jeito que incomodava, que lembrava a todos ali dentro que o mundo não era só escritórios climatizados, salários no fim do mês e conforto garantido. Que existiam pessoas como ela, que acordavam antes do sol nascer para fazer doces, que pegavam ônibus lotado segurando bandejas no colo, que escolhiam a dignidade do próprio suor em vez da facilidade de estender a mão. Laura respirou fundo e fixou os olhos na janela embaçada. Não adiantava se importar. Não adiantava deixar que aqueles olhares entrassem, que aquelas expressões de julgamento silencioso tocassem a parte dela que ainda sentia. Ela tinha aprendido, ao longo dos meses, a construir uma parede invisível entre o que os outros pensavam e o que ela sabia sobre si mesma. E o que ela sabia era simples. Estava fazendo o melhor que podia. Estava sustentando a avó com honestidade. Estava de cabeça erguida. Estava inteira. O ônibus parou no sinal e mais gente subiu. Um senhor de bengala, 2 crianças uniformizadas com a mãe apressada, um rapaz de mochila nas costas que deu uma olhada rápida na bandeja e depois desviou o olhar, constrangido. Laura apertou os lábios. Constrangido por quê? Por ela estar ali? Por ele não ter dinheiro para comprar? Por se sentir obrigado a ajudar e não querer? Ela nunca saberia. E no fundo, não importava. O que importava era que dali a 3 pontos, ela desceria, montaria seu pequeno posto na calçada movimentada do centro e faria o que sempre fazia. Venderia seus doces, um por um, com a mesma dignidade com que os preparava. Sem pedir, sem implorar, apenas oferecendo, e quem quisesse comprava. Quem não quisesse seguia em frente. Simples assim. O ônibus parou com um solavanco e Laura se levantou, equilibrando a bandeja com habilidade de quem já fazia aquilo todos os dias. Desceu pela porta traseira, agradecendo baixinho ao motorista mesmo sabendo que ele não ouviria, e pisou na calçada quente do meio da tarde. O centro fervilhava. Pessoas apressadas, vendedores ambulantes, o cheiro de pastel frito misturado ao som de músicas vindas das lojas abertas. Laura caminhou até seu ponto de sempre, ao lado de um poste perto da esquina, onde o fluxo de pedestres era constante, mas não sufocante. Colocou a bandeja sobre a pequena mesa dobrável que carregava na bolsa. Ajeitou o boné azul marinho que protegia o rosto do sol e organizou os doces com capricho. Cada um no seu lugar. Cada um brilhando sob o celofane. Cada um representando uma escolha. Ela estava pronta. Pronta para mais um dia. Pronta para mais olhares, mais julgamentos, mais pessoas que passariam sem ver. E algumas poucas que parariam, comprariam, sorririam. Pronta para manter a cabeça erguida, não importava o que viesse. E foi exatamente nesse momento,
Quando ela finalmente respirou aliviada por ter chegado, por estar no seu lugar, no seu espaço conquistado, que Laura sentiu o peso do olhar dele antes mesmo de erguer os olhos. Não era como os outros que passavam apressados, jogavam uma moeda e seguiam sem esperar o troco. Este parou. Ficou ali, parado diante da sua bandeja de doces, como se estivesse diante de algo que ele não conseguia decifrar. E isso a incomodou. Não pela presença dele, mas porque ela sabia exatamente o que vinha a seguir. Conhecia aquele tipo de silêncio, aquele peso no ar que antecedia as palavras erradas, as ofertas disfarçadas de gentileza, a piedade embrulhada em sorrisos educados. Ela já tinha ouvido antes. Quanto você ganha por dia? Deixa eu te ajudar. Você não precisa estar aqui. Uma moça bonita como você merece coisa melhor. Como se ela precisasse ser salva. Como se vender doces na calçada fosse uma sentença e não uma escolha. Como se ele, ou qualquer um, tivesse o direito de decidir o que ela merecia. Laura apertou os dedos em volta da borda da bandeja, sentindo o plástico ceder levemente sob a pressão. Respirou fundo. Não ia perder a compostura. Não agora. Não com ele. Mas quando finalmente ergueu os olhos e encontrou o rosto do homem de terno impecável, gravata azul marinho e sapatos que provavelmente custavam mais do que ela faturava em 2 meses, sentiu algo diferente. Não era desprezo, não era condescendência, era curiosidade. E isso era pior, porque curiosidade significava interesse, e interesse significava perguntas. E perguntas significavam que ele não ia embora tão cedo. Ele inclinou levemente a cabeça, como se estivesse estudando uma obra de arte em uma galeria silenciosa. Os olhos dele, castanhos e firmes, percorreram os doces organizados com esmero, mas Laura sabia que não era nos brigadeiros que ele estava interessado. Era nela, na contradição que ela representava. Mãos delicadas, arrumando doces numa calçada movimentada, cabelos cacheados escapando por baixo do boné, a postura ereta de quem não se curvava mesmo quando o mundo insistia em empurrá-la para baixo. Ela conhecia esse olhar. Já tinha visto antes, em rostos diferentes, em contextos diferentes. O olhar de quem acha que entende, de quem acha que pode consertar, de quem acha que dinheiro resolve tudo. E talvez resolvesse. Para ele. Para ela, nunca foi sobre o que o dinheiro podia comprar. Foi sempre sobre o que ele não podia. Respeito próprio, dignidade, a sensação de que cada centavo no bolso foi conquistado, não concedido. Ela não queria esmolas. Não queria pena. Queria que ele comprasse um doce ou seguisse em frente. Simples assim. Mas ele não fez nenhuma das duas coisas. Ficou ali, com as mãos nos bolsos da calça social, o vento leve da tarde bagunçando de leve os fios escuros do cabelo penteado para trás, e sorriu. Não foi um sorriso arrogante, foi pior. Foi um sorriso genuíno. Um sorriso de quem estava prestes a dizer algo que ele achava especial. Algo que, na cabeça dele, faria diferença. Laura sentiu o estômago apertar. Não de nervosismo, de cansaço antecipado. Cansaço de ter que explicar mais uma vez que ela não precisava ser resgatada, que não estava perdida, que não estava ali por falta de opção, mas porque escolheu estar, escolheu sustentar a avó com o próprio suor, escolheu não dever nada a ninguém, escolheu erguer a cabeça todas as manhãs e sair de casa sabendo que cada real que entrasse na caixinha de metal ao lado da bandeja tinha o nome dela gravado. E ele, com seu terno de grife e sua postura de quem nunca teve que escolher entre dignidade e sobrevivência, estava prestes a oferecer algo que ele achava irrecusável. Ela podia sentir, podia ver na forma como ele respirou fundo antes de falar, como se estivesse reunindo coragem para um grande gesto, como se estivesse prestes a mudar a vida dela. Laura queria rir, queria perguntar se ele realmente achava que era tão simples, mas não disse nada. Apenas esperou,
Porque palavras, ela aprendeu, revelam muito mais quando vêm de quem as oferece do que de quem as recebe. E ela queria ouvir exatamente o que ele tinha a dizer. Queria confirmar que ele era como todos os outros. Queria ter certeza de que podia dispensá-lo sem peso na consciência. Mas uma parte pequena, quase imperceptível, quase indesejada, uma parte dela que ainda acreditava que pessoas podiam surpreender, essa parte hesitou. Hesitou porque ele não tinha falado ainda. Hesitou porque por um segundo ela viu algo no olhar dele que não era piedade. Era reconhecimento, como se ele também carregasse algo, como se ele também soubesse o que era estar em um lugar e pertencer a outro. Como se ele também tivesse escolhido algo em detrimento de outra coisa e ainda estivesse pagando o preço. Mas isso não importava, não podia importar, porque no fim ele continuava sendo um homem de terno caro parado na frente dela, prestes a fazer uma oferta que ele achava generosa e ela acharia insultuosa. E Laura já estava cansada demais para fingir gratidão por coisas que nunca pediu. Então ela ergueu o queixo, cruzou os braços e esperou. Esperou que ele falasse. Esperou que ele confirmasse todas as suas suspeitas. Esperou para poder dizer não, para poder virar as costas e voltar a vender seus doces em paz. Mas quando ele finalmente abriu a boca, as palavras que saíram não foram as que ela esperava. Não foram quanto você precisa, ou deixa eu te ajudar. Foram outras, foram inesperadas. Foram o tipo de palavras que desarmariam qualquer um, até mesmo alguém como ela, que tinha construído muralhas tão altas ao redor do coração, que nem ela mesma sabia mais como derrubá-las. Ele se inclinou levemente para a frente, os olhos fixos nos dela, e disse com uma voz que não tinha nem arrogância nem piedade, apenas algo que parecia sinceridade. Se eu comprar todos os doces, você toma um café comigo? Laura piscou. Uma vez, duas vezes. O barulho da rua continuou ao redor dela, mas por um instante tudo pareceu silencioso, tudo pareceu suspenso, porque aquilo não era uma oferta de caridade, não era um gesto de superioridade, era uma proposta estranha, sim. Uma proposta que vinha de um desconhecido de terno caro que ela não conhecia de lugar nenhum, mas era uma proposta que colocava ela em pé de igualdade, que não a tratava como alguém que precisava ser salva, mas como alguém cuja companhia ele queria. E isso, de todas as coisas que ela poderia ter imaginado, foi a única que a pegou completamente desprevenida. Laura sentiu a resposta subir pela garganta antes mesmo de pensar. Sentiu as palavras se formando, afiadas, prontas para cortar qualquer ilusão que ele pudesse ter, porque ela não estava à venda, nem ela, nem seu tempo, nem sua companhia, mas algo a fez hesitar, algo na forma como ele olhava para ela, algo na forma como ele esperava, sem pressa, sem pressão, apenas esperando. Como se a resposta dela importasse, como se ela importasse. E Laura, que tinha passado meses sendo invisível para tantos, sendo julgada por tantos outros, sendo reduzida a uma vendedora de doces por pessoas que nunca se deram ao trabalho de perguntar seu nome, Laura hesitou. E nessa hesitação, algo mudou. Algo pequeno, quase imperceptível, mas mudou. A hesitação durou apenas um segundo. Mas foi tempo suficiente para que Laura sentisse o peso de todas as escolhas que já tinha feito na vida. Todas as vezes que disse não quando deveria ter dito sim. Todas as vezes que construiu muros quando poderia ter aberto portas. Todas as vezes que protegeu o coração com tanta força que esqueceu como era deixar alguém entrar. Mas isso não significava que ela ia deixar esse homem, esse desconhecido de terno impecável e sorriso confiante, achar que podia simplesmente comprar o caminho até ela, porque não era assim que funcionava. Não com ela, nunca com ela. Laura endireitou os ombros, sentiu a firmeza voltar para a coluna e olhou diretamente nos olhos castanhos dele. Não desviou, não recuou.
Apenas sustentou o olhar com a mesma intensidade que ele oferecia e respondeu com uma voz calma, controlada, mas carregada de algo que ele precisava entender desde já. Não! A palavra caiu entre eles como uma pedra jogada em água parada. Rafael piscou, claramente surpreso. Não foi um piscar discreto, foi um piscar genuíno de quem realmente não esperava aquela resposta. Ele abriu a boca como se fosse dizer algo, fechou novamente e pela primeira vez desde que parou na frente da bandeja de doces, pareceu estar sem palavras. Laura quase sorriu, quase, porque havia algo satisfatório em ver alguém acostumado a ter tudo ao alcance das mãos, descobrir que nem tudo podia ser comprado, nem tudo podia ser conquistado com charme, dinheiro ou propostas bem elaboradas. Algumas coisas simplesmente não estavam à venda, e ela era uma delas. Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto que pareceu mais automático do que consciente, e soltou uma risada baixa, quase incrédula. Não foi uma risada de deboche. Foi uma risada de quem acabou de ser pego de surpresa e ainda estava tentando processar o que tinha acontecido. Ele olhou para ela novamente, dessa vez com uma expressão diferente. Não era mais curiosidade, era respeito. Respeito misturado com algo que Laura não conseguiu identificar completamente. Talvez admiração, talvez frustração, talvez ambos. Não, ele repetiu como se precisasse ouvir a palavra novamente para ter certeza de que tinha entendido direito. Laura cruzou os braços e inclinou levemente a cabeça. Não, posso perguntar por quê? Ele questionou, e havia algo genuíno na voz dele. Não era desafio, não era arrogância ferida, era curiosidade real, como se ele realmente quisesse entender. Laura respirou fundo. Podia simplesmente dispensá-lo e pronto. Podia virar as costas e voltar a vender seus doces como se nada tivesse acontecido. Mas algo nela, talvez a mesma parte que tinha hesitado antes, quis responder, quis deixar claro o que ele precisava saber. Porque eu não estou aqui pedindo caridade, ela disse, a voz firme, mas sem agressividade. Estou vendendo doces. Se você quer comprar, compra. Se não quer, não compra. Mas não precisa inventar desculpas ou fazer propostas para justificar. Eu não preciso que ninguém se sinta obrigado a me incluir em nada. Rafael franziu o senho, e Laura viu o momento exato em que a ficha caiu. O momento em que ele entendeu como a proposta dele tinha soado, como apesar das boas intenções, tinha reduzido tudo a uma transação. Como tinha, sem querer, colocado ela na mesma caixa que todos os outros colocavam. A da moça que precisava de ajuda, que precisava ser tirada dali, que precisava ser salva. Ele deu um passo para trás, as mãos saindo dos bolsos e se abrindo em um gesto que parecia quase defensivo. Não foi isso que eu quis dizer, ele começou, e havia urgência na voz dele agora. Eu não estava tentando. Não era sobre caridade, era sobre... Ele parou, parecendo buscar as palavras certas, e Laura esperou. Esperou porque dessa vez ela queria ouvir. Queria saber se ele realmente entendia ou se ia continuar tropeçando nas próprias palavras até desistir e ir embora como todos os outros. Era sobre você, ele finalmente disse. E havia algo cru naquela confissão, algo que fez Laura piscar, surpresa. Eu vi você descendo do ônibus, vi a forma como carregava a bandeja, a forma como ignorava os olhares, a forma como montou tudo aqui com tanto cuidado. E pensei que eu queria conhecer a pessoa que faz isso todos os dias, que escolhe isso, que não desiste. Laura sentiu algo apertar no peito. Não era piedade que ela via nos olhos dele. Não era condescendência, era reconhecimento. Era como se ele tivesse visto algo nela que poucas pessoas se davam ao trabalho de enxergar. E isso a desarmou mais do que qualquer outra coisa poderia ter feito. Mas ela não ia deixar isso transparecer. Não ainda. Você não me conhece, ela disse, a voz mais suave agora, mas ainda firme. E comprar todos os meus doces não vai mudar isso. Rafael assentiu, lentamente, como se estivesse absorvendo cada palavra. Você tem razão, ele admitiu. Eu não te conheço.
mas gostaria de conhecer. E talvez eu tenha escolhido a forma errada de dizer isso. Talvez eu tenha complicado algo que deveria ser simples. Ele deu um passo para a frente, não invadindo o espaço dela, mas se aproximando o suficiente para que Laura pudesse ver a sinceridade nos olhos dele. Então deixa eu tentar de novo, sem propostas estranhas, sem comprar nada. Apenas, posso te fazer uma pergunta? Laura hesitou, mas acabou assentindo. Uma única pergunta. Ela podia conceder isso. Rafael respirou fundo e, pela primeira vez desde que parou ali, pareceu genuinamente nervoso. Qual é o seu nome? A pergunta era simples. Tão simples que quase pareceu ridícula depois de toda a atenção que tinha se acumulado entre eles. Mas Laura entendeu o que ele estava fazendo. Estava recomeçando. Estava pedindo permissão para entrar na vida dela da forma certa. Não com dinheiro, não com propostas, mas com o básico, com o essencial, com a coisa mais simples e mais importante que duas pessoas podiam trocar: um nome. Laura olhou para ele por um longo momento. Mediu o peso da resposta. Mediu o que significaria dar aquela informação. Porque um nome não era só um nome. Era o começo de algo. Era a primeira fresta na parede que ela tinha construído. E uma vez aberta, não havia garantia de que conseguiria fechá-la novamente. Mas talvez, só talvez, ela não quisesse. Laura, ela disse. E a palavra saiu mais suave do que ela esperava, mais verdadeira. Rafael sorriu, e dessa vez não foi um sorriso confiante ou calculado. Foi um sorriso genuíno, de alívio e gratidão. Rafael, ele respondeu estendendo a mão. Laura olhou para a mão estendida, hesitou por apenas um segundo e então a apertou. O aperto foi firme, breve, mas significativo. E quando ela soltou, sentiu que algo tinha mudado. Algo pequeno, imperceptível para quem estivesse passando na rua, mas enorme para ela. Porque pela primeira vez em muito tempo, Laura tinha deixado alguém entrar. Nem que fosse só um pouco, nem que fosse só o suficiente para saber o nome dele. Rafael deu um passo para trás, as mãos voltando para os bolsos, mas a postura era diferente agora. Menos tensa, mais relaxada. Posso comprar um doce? Ele perguntou, e havia um tom quase brincalhão na voz. Laura sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. Pode. Ele olhou para a bandeja, estudando as opções com uma atenção exagerada que fez Laura reprimir uma risada. Finalmente, ele apontou para um brigadeiro. Esse. Laura pegou o doce, embrulhou com cuidado e entregou a ele. Rafael tirou a carteira do bolso e ela estava prestes a dizer o preço quando ele a interrompeu. Quanto você cobra? Laura disse o valor e ele entregou uma nota. Ela pegou o troco da caixinha, mas ele balançou a cabeça. Fica com o troco. Laura franziu o senho. Eu não aceito gorjetas. Rafael riu, uma risada genuína que fez alguns passantes olharem na direção deles. Não é gorjeta, é investimento. Investimento em quê? Laura perguntou desconfiada. Em ter a chance de voltar aqui amanhã e comprar outro doce, ele respondeu. E havia algo tão honesto naquela resposta que Laura não soube o que dizer. Ela ficou ali, parada, segurando o troco na mão e viu Rafael dar alguns passos para trás, mordendo o brigadeiro e fazendo uma expressão exagerada de aprovação. Está ótimo, por sinal, ele disse ainda mastigando. Sério, melhor brigadeiro que já comi. Laura revirou os olhos, mas não conseguiu esconder o sorriso. Você nem experimentou outros para comparar. Não preciso. Rafael respondeu confiante. Eu sei reconhecer qualidade quando vejo. E então, com um último sorriso, ele acenou e se virou, desaparecendo no meio da multidão que passava pela calçada. Laura ficou ali, parada, olhando para o lugar onde ele tinha estado segundos atrás. Olhou para o troco na mão, olhou para a bandeja de doces, olhou para o movimento da rua e sentiu algo estranho, algo que ela não sentia há muito tempo. Curiosidade. Curiosidade para saber se ele realmente voltaria no dia seguinte. Curiosidade para saber o que ele diria.
curiosidade para saber quem era aquele homem que tinha conseguido, em poucos minutos, fazer algo que ninguém mais tinha conseguido: fazê-la hesitar, fazê-la sorrir, fazê-la se perguntar, mesmo que só por um segundo, se talvez, só talvez, deixar alguém entrar não fosse tão assustador quanto ela sempre achou que seria. Laura não esperava que ele voltasse. Tinha passado a noite inteira dizendo a si mesma que não esperava, que não importava, que era apenas mais um homem de terno que tinha cruzado seu caminho e logo desapareceria como todos os outros. Mas quando acordou naquela manhã, uma hora antes do despertador tocar, com o coração batendo mais rápido do que deveria, soube que estava mentindo para si mesma. Esperava sim, e isso a irritava profundamente. Porque Laura tinha construído sua vida inteira ao redor da ideia de que não precisava de ninguém. Não precisava de aprovação, não precisava de companhia, não precisava de um homem aparecendo do nada, com sorrisos bonitos e palavras certas para fazer seu coração disparar. Ela tinha a avó, tinha os doces, tinha a dignidade do próprio trabalho. Isso era suficiente, sempre foi suficiente. Então por que, naquela manhã, ela tinha escolhido a blusa azul clara em vez da cinza que usava sempre? Por que tinha passado alguns minutos a mais arrumando os cabelos antes de prender tudo debaixo do boné? Por que tinha caprichado um pouco mais nos brigadeiros, garantindo que cada um estivesse perfeito, simétrico, brilhante? Ela suspirou enquanto montava a bandeja na cozinha pequena da casa que dividia com a avó. A luz do sol ainda estava fraca, entrando pelas frestas da janela e iluminando a mesa de madeira onde ela trabalhava todas as madrugadas. O cheiro de chocolate ainda pairava no ar, misturado ao aroma de café fresco que a avó sempre fazia antes dela sair. Você está diferente hoje. A voz suave da avó veio de trás, fazendo Laura se virar. A mulher estava apoiada no batente da porta, os cabelos grisalhos presos em um coque frouxo, os olhos escuros e atentos, fixos na neta, com aquela expressão que só avós conseguem ter. A que vê tudo, entende tudo, mas não julga nada. Laura deu de ombros tentando parecer casual. Estou igual sempre, vó. Igual nada. A avó retrucou, se aproximando e pegando uma xícara de café para Laura. Você está mais arrumada e caprichou mais nos doces. Aconteceu alguma coisa ontem? Laura pegou a xícara, sentindo o calor se espalhar pelas mãos. Pensou em mentir, em dizer que não tinha acontecido nada, mas nunca conseguiu mentir para a avó. Nunca. Apareceu um homem, ela disse, as palavras saindo mais rápido do que pretendia. No meu ponto, ele quis comprar todos os doces para tomar um café comigo. A avó ergueu as sobrancelhas interessada. E você aceitou? Não, Laura respondeu firme. Eu disse não. A avó sorriu, aquele sorriso pequeno e orgulhoso que sempre fazia Laura se sentir vista, compreendida. E ele aceitou o não? Laura assentiu, tomando um gole do café. Aceitou. Pediu desculpas, perguntou meu nome, comprou um doce e foi embora. E você está esperando que ele volte. A avó completou, não como uma pergunta, mas como uma afirmação. Laura abriu a boca para negar, mas as palavras não saíram, porque era verdade. Era exatamente o que ela estava fazendo. E a avó sabia, sempre sabia. Não tem nada de errado nisso, minha filha, a avó disse, colocando a mão no ombro de Laura com gentileza. Não tem nada de errado em querer que alguém volte. Não significa que você é fraca. Não significa que você precisa dele. Significa só que você é humana. E humanos gostam de companhia, mesmo os que fingem que não. Laura sentiu os olhos arderem, mas piscou rápido para afastar qualquer vestígio de lágrimas. Não ia chorar. Não por causa de um desconhecido que mal conhecia. Não por causa de um homem que provavelmente nem ia aparecer. E se ele não voltar? Laura perguntou, a voz saindo mais baixa do que pretendia. A avó apertou o ombro dela com carinho. Aí você continua vendendo seus doces.
vivendo sua vida, sendo a mulher forte que sempre foi. A vida não para porque alguém não volta, Laura, mas também não tem problema esperar. Às vezes, esperar é só outra forma de ter esperança. E esperança nunca fez mal a ninguém. Laura assentiu, engolindo o nó na garganta. A avó tinha razão, sempre tinha. Ela terminou o café, pegou a bandeja e a bolsa e se despediu com um beijo na bochecha enrugada da avó. Vai com cuidado, a avó disse como sempre dizia. E se ele voltar, dá uma chance. Não precisa ser uma chance grande, só uma chance. Laura sorriu, mesmo sem querer, e saiu de casa. O ônibus estava mais cheio do que no dia anterior. Laura entrou pela porta traseira, equilibrando a bandeja com habilidade, e encontrou um lugar perto da janela. Os olhares continuavam lá. A mulher de óculos escuros que franzia o senho, o homem que ajustava a mochila como se ela fosse contaminar alguma coisa, a adolescente que cochichava com a amiga. Mas hoje, por algum motivo, Laura não se importou tanto. Hoje, ela tinha algo ocupando a mente que era maior do que o julgamento alheio. Hoje, ela estava pensando em olhos castanhos, em um sorriso genuíno, em uma mão estendida pedindo para recomeçar. Desceu no ponto de sempre, montou a mesa dobrável, organizou os doces. Tudo igual, tudo no lugar, tudo como sempre foi. Exceto que hoje, seu coração batia um pouco mais rápido. Hoje, seus olhos procuravam na multidão um terno impecável, uma gravata azul marinho, um rosto que ela tinha visto apenas uma vez, mas que já estava gravado na memória com uma clareza irritante. As horas passaram devagar. Laura vendeu alguns doces. Um senhor que comprou 3 beijinhos para os netos. Uma mulher apressada que levou 5 brigadeiros para o escritório. Um casal jovem que dividiu um cajuzinho e sorriu um para o outro de um jeito que fez o peito de Laura apertar. Mas Rafael não apareceu. O sol subiu, atingiu o ponto mais alto, começou a descer. As sombras dos prédios se alongaram na calçada. As pessoas continuaram passando, apressadas, indiferentes, mergulhadas em suas próprias vidas. E Rafael não apareceu. Laura tentou não se importar. Tentou focar no trabalho, nos clientes, na rotina que a mantinha de pé todos os dias. Mas a cada pessoa de terno que passava, seu coração dava um salto. A cada homem alto que se aproximava, ela erguia os olhos, esperançosa. E a cada vez que não era ele, algo dentro dela desabava um pouco mais. Ela tinha sido idiota. Tinha acreditado, tinha esperado, tinha deixado uma fresta aberta no muro que levou anos para construir e agora estava pagando o preço. Quando o sol começou a se pôr e o movimento da rua diminuiu, Laura começou a guardar os doces. Suas mãos trabalhavam automaticamente, dobrando a mesa, organizando a bandeja, colocando tudo na bolsa. Seu rosto estava neutro, mas por dentro algo doía. Doía de um jeito que ela não queria admitir. Doía porque ela tinha se permitido esperar. Tinha se permitido acreditar que talvez, só talvez, alguém pudesse ser diferente. Que alguém pudesse realmente querer conhecê-la. Não por pena, não por obrigação, mas porque sim, porque ela importava. Mas ela tinha se enganado, como sempre. Pessoas como Rafael não voltavam para pessoas como ela. Eles faziam suas boas ações, seus gestos bonitos, e seguiam em frente para suas vidas perfeitas, onde tudo era fácil, onde tudo era possível. E ela continuava ali, na mesma calçada, com a mesma bandeja, com a mesma vida. Laura prendeu a bolsa no ombro e estava prestes a sair quando ouviu passos apressados atrás dela, passos correndo. Ela se virou meio por instinto, meio por curiosidade, e então o viu. Rafael, correndo, o terno amarrotado, a gravata torta, o cabelo bagunçado, o rosto suado. Ele parou a poucos metros dela, as mãos nos joelhos, tentando recuperar o fôlego. E quando finalmente ergueu os olhos e encontrou os dela, sorriu. Sorriu daquele jeito que fazia algo dentro dela derreter, mesmo quando não queria. Desculpa, ele disse ainda ofegante. Desculpa,
Eu tentei sair mais cedo. Tentei, juro. Mas teve uma reunião que não acabava nunca, e eu não consegui sair e... Ele parou, respirando fundo, e Laura apenas olhou para ele. Olhou para o homem que tinha corrido, que estava ali, suado e descabelado e completamente diferente do empresário impecável do dia anterior. Olhou e sentiu algo dentro dela ceder. Algo que ela tinha segurado com tanta força que nem percebeu o quanto estava cansada de segurar. Você voltou, ela disse, e sua voz saiu mais suave do que pretendia, mais vulnerável. Rafael assentiu, ainda tentando controlar a respiração. Eu disse que voltaria. Laura não sabia o que dizer. Ficou ali, parada, com a bolsa no ombro e a bandeja já guardada, olhando para Rafael, que ainda tentava recuperar o fôlego. Ele tinha voltado. Realmente tinha voltado. E não tinha voltado tranquilo no horário confortável, com a mesma pose impecável do dia anterior. Tinha voltado correndo, atrasado, descabelado, suado. Tinha voltado porque prometeu, porque quis. E isso significava algo. Significava mais do que Laura estava preparada para admitir. Você não precisava ter corrido, ela disse, finalmente, a voz saindo mais suave do que pretendia. Rafael riu, ainda ofegante, e passou a mão pelos cabelos bagunçados em um gesto que pareceu mais nervoso do que vaidoso. Precisava sim. Você ia embora. Eu sempre vou embora nesse horário, Laura respondeu, mas havia algo no tom dela que não era acusação. Era apenas constatação. Rafael assentiu, endireitando a gravata torta e tentando recuperar alguma compostura. Eu sei. Eu vi ontem. Por isso eu queria chegar mais cedo. Queria ter tempo de, não sei, conversar, comprar outro doce, sei lá. Havia algo tão honesto naquela confusão de palavras que Laura não conseguiu segurar o sorriso. Um sorriso pequeno, mas genuíno. E Rafael percebeu. Percebeu e sorriu de volta. Dessa vez com menos nervosismo e mais alívio. Eu ainda tenho alguns doces, Laura disse, abrindo a bolsa e tirando a bandeja novamente. Se você quiser. Rafael olhou para a bandeja como se fosse a coisa mais valiosa do mundo. Quero. Com certeza quero. Ele se aproximou, estudando as opções com aquela mesma atenção exagerada do dia anterior. E Laura se pegou observando ele em vez dos doces. Observando a forma como as sobrancelhas dele franziam levemente enquanto pensava. A forma como mordia o lábio inferior, concentrado. A forma como finalmente apontou para um beijinho com a mesma seriedade de quem estava fazendo uma escolha importante. Esse, ele disse, e havia algo quase infantil na empolgação da voz dele. Laura pegou o doce, embrulhou e estendeu para ele. Rafael pagou o valor exato dessa vez, sem tentar deixar troco. E Laura apreciou o gesto. Apreciou que ele tivesse entendido o recado do dia anterior. Eles ficaram ali, parados no meio da calçada que já estava quase vazia, enquanto Rafael comia o beijinho e fazia aquela mesma expressão exagerada de aprovação. Também está ótimo, ele disse ainda mastigando. Você tem talento de verdade. Laura revirou os olhos, mas não conseguiu esconder o sorriso. Você diz isso de todos? De todos os doces que você faz? Sim, Rafael respondeu sério, porque até agora todos estavam perfeitos. Laura balançou a cabeça guardando a bandeja novamente, mas dessa vez sem pressa, sem aquela urgência de ir embora, sem aquela necessidade de cortar a conversa e seguir em frente, porque pela primeira vez em muito tempo ela não queria ir embora. Queria ficar, queria ouvir o que ele tinha a dizer. Queria saber mais sobre o homem que tinha corrido para cumprir uma promessa que ela nem sabia que importava tanto. Por que você faz isso? Rafael perguntou de repente, e Laura ergueu os olhos, surpresa. Fazer o quê? Vender doces na rua, ele disse, e não havia julgamento na voz, apenas curiosidade genuína. Você claramente tem talento. Poderia ter uma loja, uma encomenda fixa, sei lá. Por que aqui? Laura sentiu a defensiva subir instintivamente. Era a mesma pergunta que tantas pessoas já tinham feito, disfarçada de preocupação, mas carregada de julgamento. Mas quando olhou para Rafael,
Viu que não havia julgamento ali. Havia apenas interesse real, vontade de entender. Ela respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Porque aqui eu sou dona do meu tempo, do meu trabalho, dos meus horários. Ninguém me diz o que fazer, como fazer, quando fazer. Eu faço os doces, venho para cá, vendo, volto para casa. Simples assim. E no fim do dia, cada centavo que está no meu bolso é meu. Foi conquistado por mim. Não devo nada a ninguém. Não preciso me explicar para ninguém. E isso vale mais do que qualquer loja chique ou encomenda grande. Rafael ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras dela. Então assentiu, lentamente, como se estivesse realmente entendendo. Liberdade, ele disse baixinho. É sobre liberdade. Laura piscou, surpresa. Ninguém nunca tinha resumido tão bem. Ninguém nunca tinha entendido tão rápido. Ela admitiu. É sobre liberdade. Rafael olhou para ela com uma intensidade que fez algo no peito de Laura apertar. Eu entendo, ele disse. E havia algo pesado naquelas palavras. Algo que ia além de uma simples concordância. Mais do que você imagina. Laura franziu o senho. O que você quer dizer? Rafael deu de ombros, olhando para o movimento esparso da rua. Eu passo o dia inteiro em reuniões, que não acabam nunca, tomando decisões que afetam centenas de pessoas, respondendo para acionistas, para diretores, para todo mundo menos para mim mesmo. E no fim do dia, mesmo com todo o dinheiro, todo o sucesso, todo o reconhecimento, eu não tenho o que você tem. Eu não tenho liberdade, não tenho a sensação de que o que estou fazendo é realmente meu. É sempre para outra pessoa, sempre para o próximo resultado, o próximo relatório, a próxima expectativa. Ele voltou os olhos para ela, e Laura viu algo ali que não esperava ver. Vulnerabilidade. Por isso eu queria voltar, por isso eu corri para chegar aqui. Porque ontem, quando falei com você, quando você disse não para mim, quando você deixou claro que não estava à venda, foi a primeira vez em muito tempo que eu encontrei alguém que sabia exatamente quem era e o que queria. E isso é raro, mais raro do que você imagina. Laura sentiu o coração acelerar. Não esperava aquela confissão. Não esperava que ele se abrisse assim, tão rapidamente, tão honestamente, e não sabia o que fazer com isso. Não sabia como responder, porque responder significava se abrir também, significava deixar ele entrar um pouco mais. E ela não sabia se estava pronta para isso. Mas antes que pudesse pensar muito, as palavras saíram. Você não me conhece, Rafael. Não sabe quem eu sou de verdade. Só porque eu vendo doces na rua, não significa que eu tenha tudo resolvido. Não significa que eu seja essa pessoa iluminada que sabe exatamente o que quer. Eu só faço o que preciso fazer, um dia de cada vez. E tem dias que é difícil, tem dias que eu olho para essa bandeja e me pergunto se estou fazendo a escolha certa. Se não deveria estar tentando algo maior, algo diferente. Tem dias que os olhares no ônibus pesam tanto que eu quase não consigo descer na parada. Mas eu desço, porque é isso que eu sei fazer, é isso que me mantém de pé. Rafael ouviu cada palavra em silêncio, os olhos fixos nela, e quando Laura terminou, ele deu um passo para a frente. Não invadindo o espaço dela, mas se aproximando o suficiente para que ela sentisse a presença dele. Então somos parecidos, ele disse, a voz baixa mas firme, porque eu também só faço o que preciso fazer, um dia de cada vez. E tem dias que é difícil, mas a diferença é que você faz isso sendo livre, e eu faço isso sendo preso. Laura engoliu em seco. Havia algo tão cru naquela confissão, algo tão real, que ela não conseguiu desviar o olhar, não conseguiu erguer as paredes, não conseguiu fingir que não estava sendo afetada. Por que você está me contando isso? Ela perguntou, a voz saindo quase em um sussurro. Rafael sorriu, mas não foi um sorriso feliz. Foi um sorriso cansado, honesto. Porque você perguntou por que eu faço isso. Porque eu voltei. E a verdade é que eu não sei explicar direito. Só sei que quando estou aqui falando com você, eu me sinto um pouco menos preso,
um pouco mais eu mesmo. Laura sentiu os olhos arderem e piscou rápido. Não ia chorar. Não ia deixar que aquele homem, aquele desconhecido que tinha aparecido do nada e tinha virado tudo de cabeça para baixo em apenas 2 dias, a fizesse chorar. Mas era difícil, porque ninguém nunca tinha dito algo assim para ela. Ninguém nunca tinha olhado para ela e visto não a vendedora de doces, não a moça que precisava de ajuda, mas alguém que podia oferecer algo. Alguém que podia fazer diferença. Alguém que importava. Eu preciso ir, ela disse, mas sua voz falhou um pouco. Rafael assentiu, dando um passo para trás. Eu sei, desculpa te segurar. Você não está me segurando, Laura disse, e percebeu que era verdade. Eu preciso processar isso tudo. Rafael sorriu, dessa vez com mais leveza. Posso voltar amanhã? Laura olhou para ele, para os olhos castanhos que a olhavam com tanta esperança, tanta honestidade, e sentiu algo dentro dela ceder completamente. Pode, ela disse, mas só se você não chegar atrasado de novo. Rafael riu, uma risada genuína que fez algo no peito de Laura se aquecer. Prometo que vou tentar. Tentar não é suficiente, Laura disse, mas estava sorrindo. Então prometo que vou conseguir, Rafael corrigiu, e havia tanta determinação na voz dele que Laura acreditou. Acreditou que ele voltaria, acreditou que dessa vez era diferente. E quando finalmente se virou e começou a caminhar em direção ao ponto de ônibus, Laura olhou para trás uma última vez e o viu ainda parado ali, observando ela ir embora. E pela primeira vez em muito tempo, Laura não se sentiu sozinha. Rafael cumpriu a promessa. Chegou no dia seguinte 15 minutos mais cedo, com o terno impecável novamente, a gravata bem ajustada, mas o sorriso era o mesmo. Aquele sorriso que fazia algo no peito de Laura se aquecer sem pedir permissão. Ele comprou 2 brigadeiros, conversaram por 20 minutos sobre nada e tudo ao mesmo tempo. E quando ele foi embora, Laura percebeu que tinha passado o dia inteiro esperando por aqueles 20 minutos. E assim começou. Uma rotina que nenhum dos dois tinha planejado, mas que ambos abraçaram sem questionar. Rafael aparecia todos os dias, sempre comprava algo diferente, sempre ficava um pouco mais, sempre saía deixando Laura com um sorriso no rosto que ela não conseguia esconder nem quando tentava. Passaram-se 2 semanas, depois 3, depois 1 mês. E o que começou como conversas rápidas na calçada movimentada se transformou em algo maior. Rafael começou a chegar ainda mais cedo, quando o movimento estava menor, quando tinha mais tempo. Ajudava Laura a montar a mesa dobrável, mesmo quando ela insistia que não precisava de ajuda. Ficava ali, de pé, ao lado dela, afastando clientes inconvenientes com apenas um olhar, fazendo piadas que arrancavam risadas dela mesmo quando eram terríveis. E Laura, que tinha passado tanto tempo construindo muros, descobriu que estava deixando eles desabarem, pedra por pedra, conversa por conversa, sorriso por sorriso. Ela contou sobre a avó, sobre como tinha sido criada por ela depois que os pais decidiram que não estavam prontos para ter uma filha, sobre como a avó nunca reclamou, nunca cobrou, nunca fez Laura se sentir como um fardo, sobre como cada doce que ela vendia era também uma forma de retribuir tudo que a avó tinha feito por ela. Rafael ouvia tudo em silêncio, os olhos fixos nela, e Laura podia ver que ele não estava apenas ouvindo, estava absorvendo. Estava guardando cada palavra como se fossem preciosas, e talvez fossem, porque Laura nunca tinha contado isso para ninguém, nunca tinha se aberto assim. Ele também se abriu. Contou sobre a empresa que herdou do pai aos 25 anos, quando ainda estava tentando descobrir quem era. Sobre a pressão de manter um legado que não tinha pedido para carregar. Sobre as noites sem dormir, as decisões impossíveis, a solidão de estar rodeado de pessoas, mas não ter ninguém que realmente o conhecesse. Sobre como tinha sacrificado relacionamentos, amizades, a própria liberdade, tudo em nome de um sucesso que parecia cada vez mais vazio. Laura entendeu. Entendeu mais do que ele esperava.
porque no fim eles eram duas faces da mesma moeda. Ela tinha escolhido a liberdade e carregava o peso do julgamento alheio. Ele tinha escolhido a segurança e carregava o peso da própria prisão. E, de alguma forma, naquele encontro diário na calçada movimentada do centro, eles encontraram algo que nenhum dos dois sabia que estava procurando. Alguém que entendia. Foi na 5ª semana que tudo mudou. Rafael chegou mais cedo do que nunca, mas não estava sorrindo. Laura percebeu imediatamente. Percebeu na forma como os ombros dele estavam tensos, na forma como evitava olhar diretamente para ela, na forma como comprou um brigadeiro, mas nem abriu o embrulho. "O que aconteceu?" ela perguntou, e havia preocupação real na voz. Rafael suspirou, passando a mão pelos cabelos, em um gesto que Laura já tinha aprendido a reconhecer como nervosismo. "Eu preciso viajar", ele disse, finalmente olhando para ela. "Para São Paulo, por 2 semanas, reuniões com investidores, negociações, aquelas coisas que eu não posso recusar." Laura sentiu algo afundar no peito, mas forçou um sorriso. "Tudo bem, são só 2 semanas. Eu não quero ir", Rafael disse, e havia urgência na voz dele agora. "Eu não quero ficar 2 semanas sem te ver." As palavras ficaram suspensas entre eles, pesadas, carregadas de algo que nenhum dos dois tinha coragem de nomear ainda. Laura sentiu o coração acelerar. Sentiu as mãos tremerem levemente. Sentiu que estava à beira de algo grande, algo assustador, algo inevitável. "Rafael", ela começou, mas ele a interrompeu. "Eu sei que isso é rápido. Eu sei que a gente se conhece há pouco tempo. Mas, Laura, eu não consigo parar de pensar em você. Não consigo passar um dia sem vir aqui, sem ver você, sem ouvir sua voz. E a ideia de ficar 2 semanas longe é insuportável." Laura engoliu em seco. Queria dizer que sentia o mesmo. Queria admitir que também pensava nele o tempo todo. Que também esperava ansiosamente pela hora em que ele apareceria. Que também tinha deixado aquele homem entrar de um jeito que nunca imaginou ser possível. Mas as palavras não saíam. Porque dizer significava se comprometer, significava assumir que aquilo era real, significava abrir mão do controle que ela tinha lutado tanto para manter. "Eu não sei o que dizer", ela admitiu, a voz saindo baixa. Rafael deu um passo para frente, e dessa vez a proximidade era diferente, era intencional, era carregada de algo que ia além de amizade, além de conversas casuais na calçada. "Então não diz nada agora", ele sussurrou. "Só pensa sobre o que isso significa, sobre o que a gente está construindo aqui, e quando eu voltar, a gente conversa." Laura assentiu, incapaz de fazer qualquer outra coisa. Rafael ficou ali por mais alguns minutos, em silêncio, apenas olhando para ela como se estivesse tentando memorizar cada detalhe. E então, sem aviso, ele se inclinou e beijou a bochecha dela. Foi um beijo suave, casto, mas que deixou a pele de Laura queimando. Quando ele se afastou, havia algo nos olhos dele que Laura nunca tinha visto antes. Algo que parecia esperança misturada com medo. "2 semanas", ele disse, "e eu volto." Laura apenas assentiu, sem confiar na própria voz. E então, Rafael se virou e foi embora, desaparecendo no meio da multidão, deixando Laura ali, sozinha, com o coração acelerado e a mente em turbilhão. As 2 semanas que se seguiram foram as mais longas da vida de Laura. Ela continuou vendendo seus doces, continuou pegando o ônibus todos os dias, continuou com a mesma rotina de sempre. Mas tudo parecia diferente, vazio, incompleto. Ela se pegou olhando para o lugar onde Rafael costumava ficar. Se pegou esperando ver aquele sorriso, ouvir aquela risada, sentir aquela presença que tinha se tornado tão familiar em tão pouco tempo. E quanto mais os dias passavam, mais Laura entendia a verdade que tinha tentado evitar desde o começo. Ela tinha se apaixonado. Não sabia quando exatamente tinha acontecido. Talvez no primeiro dia, quando ele perguntou o nome dela. Talvez no segundo, quando apareceu correndo, atrasado, mas presente. Talvez em todos os dias seguintes,
quando ele provou ser exatamente quem dizia ser. Mas tinha acontecido. E agora Laura estava ali, sozinha na calçada, vendendo seus doces e sentindo falta de alguém que tinha entrado na vida dela sem avisar e tinha virado tudo de cabeça para baixo. A avó percebeu, é claro. Percebeu que Laura estava diferente, mais quieta, mais distante, mais pensativa. Ele viajou? A avó perguntou uma noite enquanto tomavam chá na cozinha pequena. Laura assentiu, mexendo a colher na xícara sem realmente beber. Volta quando? Amanhã, Laura respondeu, e sentiu o coração acelerar só de pensar. A avó sorriu, aquele sorriso sábio de quem já viveu o suficiente para saber como as coisas funcionam. Você vai falar com ele? Vai contar o que está sentindo? Laura olhou para a avó, os olhos arregalados. Como você sabe o que eu estou sentindo? A avó riu, um som suave e carinhoso. Minha filha, eu te criei. Eu te conheço melhor do que você se conhece. E eu sei quando você está apaixonada. A palavra ficou suspensa entre elas. Apaixonada. Laura nunca tinha usado essa palavra. Nunca tinha admitido em voz alta. Mas agora que estava ali, não podia negar. Eu estou com medo. Laura confessou, sentindo os olhos arderem. Com medo de que isso seja rápido demais, de que eu esteja me iludindo, de que ele não sinta o mesmo, de que eu vá me machucar. A avó pegou a mão de Laura com carinho. Medo é normal, minha filha. Amor sempre vem com medo. Mas você sabe o que é pior do que se machucar? Laura balançou a cabeça. Se arrepender de não ter tentado. A avó disse, os olhos firmes nos de Laura. Se arrepender de ter deixado o medo decidir por você. Se arrepender de ter fechado a porta para alguém que poderia ter sido a melhor coisa que já aconteceu na sua vida. Laura sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto e a enxugou rapidamente. A avó tinha razão. Sempre tinha. O que eu faço? Laura perguntou, a voz saindo embargada. A avó apertou a mão dela. Você fala a verdade. Você abre o coração. Você dá uma chance. E você confia que não importa o que aconteça, você vai ficar bem. Porque você sempre fica. Laura passou a noite em claro. Revirou na cama, ensaiou 1000 formas diferentes de dizer o que sentia, descartou todas. Quando o sol nasceu, ela estava exausta, mas decidida. Hoje, Rafael voltava. E hoje, ela ia fazer algo que nunca imaginou ser capaz. Ia se arriscar. Ia confiar, ia deixar o amor entrar completamente, sem muros, sem proteções, sem medo. Preparou os doces com ainda mais cuidado. Escolheu a blusa azul clara que ele tinha elogiado uma vez. Prendeu os cabelos de um jeito que deixava alguns cachos soltos emoldurando o rosto. Pegou o ônibus com o coração batendo tão forte que parecia que ia saltar do peito. Montou a mesa, organizou os doces e esperou. Esperou com uma mistura de ansiedade e esperança que era quase insuportável. E então, quando o sol estava no meio do céu e Laura já estava começando a achar que ele não viria, viu a figura familiar se aproximando. Rafael, andando rápido, mas não correndo. Com o terno impecável, a gravata ajustada e aquele sorriso que fazia tudo valer a pena. Rafael se aproximou e Laura sentiu as pernas fraquejarem. 2 semanas. Tinha sido apenas 2 semanas, mas pareceu uma eternidade. E agora, ele estava ali, real, presente, caminhando em direção a ela com aquele sorriso que tinha se tornado a parte favorita dos dias dela. Quando finalmente parou na frente da bandeja, os olhos dele encontraram os dela, e Laura viu tudo o que precisava ver. Ele também tinha sentido falta. Ele também tinha contado os dias. Ele também estava ali, com o coração acelerado, esperançoso, assustado. Oi, ele disse, e a voz saiu mais suave do que o normal. Oi, Laura respondeu, e percebeu que estava sorrindo. Sorrindo de um jeito que não conseguia controlar, que não queria controlar. Rafael olhou para a bandeja, para os doces organizados com tanto capricho, e então voltou os olhos para ela. Senti sua falta, ele disse direto, sem rodeios, sem medo. Cada dia,
Cada hora, eu ficava no meio de reuniões importantes pensando em você, pensando em quando eu ia voltar, pensando no que eu ia dizer quando te visse de novo. Laura sentiu o coração disparar. Era agora. Era o momento de falar, de se abrir, de dar o salto. Mas antes que pudesse reunir coragem, Rafael continuou. Eu passei essas 2 semanas pensando muito sobre a minha vida, sobre o que eu quero, sobre o que realmente importa, e cheguei a uma conclusão. Ele deu um passo para frente e Laura prendeu a respiração. Eu não quero mais viver preso. Não quero mais passar os dias fazendo coisas que não significam nada. E eu definitivamente não quero mais ficar longe de você. Laura sentiu os olhos arderem. Rafael, deixa eu terminar, ele pediu, a voz firme, mas gentil. Por favor. Laura assentiu, incapaz de fazer qualquer outra coisa. Rafael respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para o que vinha a seguir. Eu sei que isso pode parecer loucura. Sei que a gente se conhece há pouco tempo. Sei que nossas vidas são completamente diferentes. Mas, Laura, desde o primeiro dia que te vi, desde o momento em que você disse não para mim, eu soube que você era diferente. Soube que você era especial. E quanto mais te conheço, mais tenho certeza disso. Ele pegou a mão dela e Laura sentiu a quentura, a firmeza, a intenção naquele toque. Eu não quero comprar seus doces para ter uma desculpa de ficar perto de você. Eu não quero conversas de 20 minutos na calçada. Eu quero mais. Quero te conhecer de verdade. Quero conhecer sua avó. Quero estar presente de um jeito real, de um jeito que importe. Quero... Ele parou, os olhos fixos nos dela e sussurrou. Quero ter a chance de te amar, se você deixar. As lágrimas que Laura tinha segurado por tanto tempo finalmente caíram. Caíram silenciosas, quentes, libertadoras. E pela primeira vez, não eram lágrimas de dor ou frustração. Eram lágrimas de algo que ela nem sabia que era possível sentir. Eu também, ela sussurrou, a voz embargada, mas firme. Eu também quero isso. Eu também senti sua falta, todos os dias. E eu também passei essas 2 semanas tentando entender o que estava acontecendo comigo. Tentando entender como alguém que eu conheci há tão pouco tempo conseguiu virar tudo de cabeça para baixo. E a verdade é, ela respirou fundo, reunindo toda a coragem que tinha. A verdade é que eu me apaixonei por você, Rafael, e isso me assusta, porque eu nunca deixei ninguém entrar assim. Nunca deixei ninguém chegar tão perto. Mas com você foi diferente desde o começo. Rafael sorriu, aquele sorriso enorme, genuíno, que iluminou o rosto dele inteiro. E então, sem aviso, ele puxou Laura para perto e a abraçou. Abraçou forte, como se estivesse segurando algo precioso que não queria deixar escapar. Laura sentiu o cheiro dele, a firmeza dos braços ao redor dela, a batida acelerada do coração dele contra o dela. E deixou-se permitir, deixou-se entregar àquele momento, àquela sensação, aquela pessoa que tinha conseguido derrubar todas as suas defesas sem nem tentar. Quando finalmente se afastaram, Rafael segurou o rosto dela com as 2 mãos, os polegares limpando gentilmente as lágrimas que ainda escorriam. Eu prometo que vou fazer isso valer a pena, ele disse, a voz carregada de emoção. Prometo que vou respeitar sua liberdade, seu trabalho, suas escolhas. Prometo que vou estar aqui, não importa o que aconteça. E prometo que vou te amar do jeito que você merece ser amada. Com verdade, com respeito, com tudo que eu tenho. Laura sorriu através das lágrimas. E eu prometo que vou deixar você entrar, de verdade, sem muros, sem medo. Porque você me mostrou que nem todo mundo quer me salvar. Alguns só querem estar ao meu lado. E isso é tudo que eu sempre quis. Rafael se inclinou e dessa vez não foi um beijo na bochecha. Foi um beijo real, suave, cuidadoso, mas carregado de todo o sentimento que tinha se acumulado ao longo daquelas semanas. Um beijo que selou a promessa. Um beijo que marcou o começo de algo novo, algo real, algo que nenhum dos dois tinha planejado, mas que ambos sabiam que valia cada risco.
Quando se afastaram, estavam ambos sorrindo, os olhos brilhando, e o mundo ao redor parecia ter desaparecido. Não havia mais a calçada movimentada, os olhares julgadores, a pressão da vida. Havia apenas eles dois, ali, juntos, construindo algo que era só deles. Então, Rafael disse, ainda segurando a mão dela, agora você aceita tomar aquele café comigo? Laura riu, uma risada genuína, leve, feliz. Aceito, mas só se você me deixar pagar. Rafael fingiu pensar sério. Difícil, mas acho que posso aceitar, desde que você me deixe comprar todos os seus doces hoje. Laura balançou a cabeça, sorrindo. Você é impossível e você é incrível, Rafael respondeu, e havia tanta sinceridade naquelas palavras que Laura sentiu o coração aquecer novamente. Eles fecharam a bandeja juntos. Rafael ajudou a dobrar a mesa, a guardar tudo na bolsa. E pela primeira vez, Laura não estava indo embora sozinha. Estava indo embora com alguém ao lado. Alguém que escolheu estar ali. Alguém que a via, que a entendia, que a respeitava. Caminharam lado a lado pela calçada, as mãos entrelaçadas, e Laura sentiu algo que não sentia há muito tempo. Paz. Paz de saber que tinha tomado a decisão certa. Paz de saber que tinha se arriscado e que tinha valido a pena. Paz de saber que, finalmente, tinha encontrado alguém que não queria mudá-la, mas apenas caminhar ao lado dela. Onde você quer ir? Rafael perguntou, olhando para ela com aquele sorriso que já era tão familiar. Laura pensou por um momento. Pensou em todos os lugares que poderiam ir, todas as coisas que poderiam fazer. Mas no fim, a resposta era simples. Não importa, ela disse apertando a mão dele, desde que seja com você. E foi assim, caminhando pelas ruas do centro, com o sol da tarde começando a descer e tingindo tudo com aquele dourado suave, que Laura e Rafael deram o primeiro passo de uma história que estava apenas começando. Uma história que não tinha começado com grandes gestos ou promessas impossíveis. Tinha começado com um não, com uma recusa, com uma mulher que se recusou a ser salva e um homem que aprendeu que não precisava salvar ninguém. Apenas precisava estar presente. Apenas precisava ser real. Apenas precisava amar. E enquanto caminhavam, Laura olhou para o céu e agradeceu silenciosamente. Agradeceu pela avó que sempre acreditou nela. Agradeceu pelos doces que a trouxeram até ali. Agradeceu pelo ônibus lotado, pelos olhares julgadores, por cada dificuldade que a moldou na mulher que era hoje. Porque tudo, absolutamente tudo, tinha valido a pena. Tinha valido cada lágrima, cada escolha difícil, cada dia de solidão. Porque tudo tinha levado até aquele momento, até aquele homem caminhando ao lado dela, até aquela sensação de finalmente estar completa. Rafael olhou para ela e sorriu. No que você está pensando? Laura sorriu de volta, os olhos brilhando. Estou pensando que talvez, só talvez, a vida seja mais bonita quando a gente deixa alguém entrar. E é, Rafael respondeu, apertando a mão dela. Definitivamente é. E assim, com o sol se pondo e as ruas do centro começando a se esvaziar, Laura e Rafael seguiram juntos. Não sabiam exatamente para onde estavam indo, não sabiam o que o futuro reservava, mas sabiam uma coisa com absoluta certeza. Não importava o que viesse, enfrentariam juntos, lado a lado, com verdade, respeito e amor. E isso, no fim das contas, era tudo o que precisavam.